Eu quero, nessa manhã, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, eu quero iniciar nessa manhã uma série de mensagens chamada para nós, nesse tempo, muito importante. Nós vamos falar sobre quem é Jesus, amém? Marcos capítulo 8, versículo 27. Acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou, fala misericórdia. Aleluia. Diz assim: Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Quero que você preste muita atenção nesse texto, porque ele tem um paralelo entre uma pergunta e a outra que Jesus vai fazer, tá bom? Então a primeira pergunta que Jesus faz para os seus discípulos é: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E aí Jesus vai fazer uma segunda pergunta. E ele diz assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Amém? Eu quero iniciar essa série de mensagens, e o nome dessa série é Didaquê, que é uma palavra grega que significa ensino, nada mais do que isso. Porque talvez nós vamos falar hoje sobre algo que, quando você ouve a pergunta, quem é Jesus? Talvez você vai falar assim: Ari, isso é uma coisa muito óbvia, né? É muito óbvio quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, né? Eu já estou muitos anos na igreja, já estou muitos anos no cristianismo, eu sei quem é Jesus, né? Parece uma pergunta simples, para uma resposta ainda mais simples, porém, não é tão óbvio quanto parece que é. Porque veja, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós precisamos compreender que ela é muito mais complexa de se compreender do que parece. E isso, na verdade, mostra para a gente que, aponta principalmente para esse tempo, para um sintoma muito sério. Dá um pouquinho mais de retorno aqui para mim, gente, não estou... Está bem baixo, por gentileza. Essa pergunta, ela é tão séria que ela percorreu toda a história da humanidade moderna, da era moderna, e muitas pessoas compreendem Jesus como Jesus histórico, para aqueles que não vão aceitar a divindade de Jesus, ou como Jesus, um cara legal, que ele não era, tá? Jesus não era um cara legal. Homens legais não dizem que vieram trazer a espada e não a paz. Para outras pessoas, Jesus é o feriado do Natal. E para outras pessoas, Jesus é o compromisso de domingo. Então, nós podemos perceber que existem diversas percepções sobre quem Jesus é. Algumas percepções mais rasas, outras percepções um pouco mais próximas do que de fato é. Mas veja, Jesus, ele tem uma definição verdadeira, ok? Existe uma definição única e verdadeira sobre quem Jesus é, que se sobressai ao pensamento e a percepção que nós temos sobre quem é Jesus. Vocês estão conseguindo me entender por enquanto? Então veja, se nós
sabemos, pelo que a Escritura nos mostra, que Jesus ele tem uma definição absoluta. Se existem outras percepções sobre Jesus, logo essas percepções são falsas, certo? Se existe só uma verdade, qualquer coisa que esteja aquém dessa verdade, ela é uma mentira, ok? Vocês concordam comigo, gente? Tudo bem. Então, a gente vai olhar hoje para essa pergunta, e ela já não vai ser mais uma pergunta tão simples de se responder. E também não vai ser uma pergunta tão trivial, que a gente vai dizer, isso daí é uma coisa, poxa, isso daí a gente já aprendeu, isso daí a gente tem que olhar para essa pergunta com um zelo e com uma profundidade necessária, para que a gente não pereça no engano. Sabe, muitas pessoas são enganadas, sim, por falsos mestres, falsos profetas, por falsas doutrinas, sim. Mas existe alguém que engana mais as pessoas do que os falsos mestres, as falsas doutrinas e os falsos profetas. Quem engana mais as pessoas é justamente as próprias pessoas. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós olhamos o homem caminhando cada vez mais em um processo de degradação e corrupção total em meio ao pecado. Então o homem ele é inclinado ao pecado e isso é progressivo ao longo das Escrituras, amém? Talvez você vai olhar lá para trás e vai falar assim, poxa, eu vi na Bíblia uma coisa horrorosa daquele povo daquele tempo, nossa, como eles eram maus. Entenda, irmão, nós somos piores do que eles. Nós somos piores do que eles. Porque a Escritura nos mostra que ao longo da humanidade, da progressão da humanidade, o pecado iria aumentar cada vez mais. Só que ele não iria aumentar e chegar a um ponto de uma explosão. Ele iria chegar a um ponto de esfriamento. Amém? Vocês estão me entendendo? A Bíblia fala o quê? Nos últimos dias, muitos irão apostatar, ou seja, irão abandonar a fé. Muitos esfriarão na fé. Então, quando a gente olha guerras e tudo que está acontecendo, tudo que a gente vê ao nosso redor, a maldade do ser humano, essa maldade não está apontando para uma grande guerra nuclear, um grande evento cataclísmico que vai acabar com a humanidade e vai trazer um momento pós-apocalíptico, como a gente vê em filmes. Não, irmão, o pecado ele está levando o homem ao esfriamento, e por isso que essa pergunta, quem é Jesus, ela precisa ser uma luz na qual nós nos colocamos em meio à escuridão. Porque quando nós não sabemos de fato quem é Jesus, nós não sabemos de absolutamente nada. Tudo que nós cremos, todas as nossas crenças periféricas acerca de quem Jesus é, elas não têm sentido, elas são vazias, incoerentes, e elas nos levam para o mesmo lugar, para o esfriamento. Amém? Então a gente vive em uma geração que fala muito sobre Jesus. Tem Jesus no paralama do caminhão, tem Jesus nos versículos no Instagram. Todo mundo hoje consegue abrir uma câmera e falar o que pensa a respeito de Jesus. Nós temos até influencers, né, que falam sobre Jesus hoje. Então a gente tem uma geração que fala muito sobre Jesus. Na verdade, nunca houve tanto acesso à informação sobre Jesus como hoje. Para que você pudesse se aprofundar nas Escrituras no 5º século, no 6º século, no 7º século, você precisava ter um nível de estudo, de linguística, você precisava ser um poliglota. Então você dependia do que os homens, né, os sacerdotes, aqueles que estudavam ensinassem. Hoje não, hoje qualquer pessoa tem acesso muito mais fácil sobre Jesus. E esse é o grande paradigma dessa era, porque nós temos muito acesso à informação sobre Jesus, mas conhecemos muito pouco sobre quem Jesus é. Isso é num contexto geral. Eu falei aqui acho que há um mês atrás, não lembro, 2 meses, sobre a diferença entre a devoção das religiões. Eu falei aqui como o Islã, o budismo, essas outras religiões falsas,
eles têm devoções de muito maior do que o cristão. A média do cristão, a média devocional de estudo do cristão mensal é 2 horas e 15, contra 23 horas do Islã. Então nós sabemos muito sobre quem Jesus é, mas a pergunta quem é Jesus é se de fato o que nós sabemos sobre Jesus está movimentando e gerando algo dentro de nós. Porque o Evangelho é o poder de Deus em nós. Ele não é o poder de Deus em nós porque Ele nos dá poder. Não, Ele é o poder de Deus em nós para gerar transformação dentro de nós. Então nós vemos uma realidade, né, aonde nós nunca tivemos tantas igrejas evangélicas no país, nunca tivemos tantas pessoas se declarando evangélicos como no país, como hoje. Há 10, 15 anos atrás, artistas que eram cristãos, eles escondiam isso a ferro e fogo. Era raro você ver um programa que abria, principalmente dentro da Globo, emissoras muito mais voltadas assim para ideologias. Era muito difícil. Hoje, às vezes, tem aí a cada mês uma entrevista, ou com um cantor que é cristão, ou com um influencer, ou com alguém. Então, nunca o Evangelho foi tão disseminado como hoje. Nunca houve tanta missão como hoje. O Brasil, por exemplo, é o país que nós, no último censo, vimos um crescimento de cerca de 24% de cristãos evangélicos no Brasil. Então, teoricamente, 24% a mais de cristãos que sabem quem Jesus é, traria uma mudança nesse país que não houve, não acontece. Então, essa pergunta, quem é Jesus, ela não é uma pergunta trivial que vai ficar numa linha onde a gente vai dizer assim: ah, Ari, mas isso daí tem outras coisas que são necessárias falar. Mas irmãos, entenda, se nós não soubermos quem Jesus é, nós não estamos vivendo a fé verdadeira. Temos paredes, temos música, temos estrutura, mas não temos o que é de verdade. Amém? Vocês estão aqui comigo? Estão muito quietinhos. Então, nós temos muitos livros hoje sobre Jesus. Nós temos acesso à teologia como nós nunca tivemos. Nós temos muito acesso, muita informação. Mas existe um problema. Nem todos estão falando do mesmo Jesus. Nem todos estão falando do mesmo Jesus. E Paulo advertiu isso na igreja de Corinto. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler o verso 4. Esperar você abrir um pouquinho, eu gosto que você acompanhe junto. Diz assim: vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que você creram. Vamos até o verso 4. Então veja, Paulo já estava advertindo a igreja de Corinto de que eles tinham uma ideia sobre quem Jesus era. Eles tinham um pensamento, eles tinham uma filosofia acerca de quem era Jesus, que Paulo estava dizendo que estava sendo anunciado a eles. Mas havia um paradigma. Esses Jesus, não sei se tem um plural, Jesuses, esses Jesus que estavam sendo anunciados, eles não eram o mesmo. Então, em detrimento ao Jesus verdadeiro, haviam outros Jesus sendo anunciados. E você pode pensar assim: meu Deus, Ari, parece muito com o que a gente vê hoje. Sim, irmão, porque heresia
E falsa doutrina não é uma novidade do nosso tempo. A gente só aceita mais hoje. A igreja era muito mais ferrenha, muito mais dedicada em combater heresias naquele tempo. Hoje a gente ainda, às vezes, até flerta com elas. Mas olha só, perceba que Paulo não está falando de um Jesus que é completamente diferente. Ele fala sobre outro Jesus, que é parecido, que é familiar, que é religioso, mas que não é o Cristo revelado nas Escrituras. E aqui tem um ponto de tensão importante para a gente analisar hoje, para a gente refletir hoje, irmão, porque pode ser que nós estejamos como os coríntios, pode ser que nós estejamos vivendo exatamente o que eles estavam vivendo, e talvez o maior perigo para a igreja não seja rejeitar Jesus, não, o maior perigo para a igreja é substituir Jesus, como o Anderson gosta de dizer, o genésio. O perigo não é a gente rejeitar Jesus, porque aquele que rejeita Jesus, ele já está afastado da fé. Mas aquele que substitui Jesus, ele transforma a falsa fé dele em uma fé que vai mover a vida dele. Então o que nós precisamos compreender? Essa pergunta, quem é Jesus, ela é uma pergunta diária, constante e importante de reflexão, para que a nossa caminhada com Cristo, ela não seja uma caminhada falsa. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, no dia do juízo final, as pessoas chegam para Jesus, e eles começam a dizer: nós falamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. Mas qual que é a resposta de Jesus para eles? Afasta-te de mim, porque eu não os conheço. Então o Apocalipse, ele já nos deixa claro, o livro do Apocalipse já nos deixa claro, de que isso que nós estamos falando hoje é uma realidade. E nós não podemos ser pegos de surpresa, eu não quero pelo menos ser pego de surpresa no grande dia, de achar que eu sabia quem era Jesus, mas na verdade eu nem o conhecia. E pior, ele não me conhecia. Porque, gente, é possível frequentar uma igreja, é possível cantar louvores, é possível cantar e falar sobre Jesus e ainda assim conhecer apenas uma versão criada pelos desejos do meu próprio coração. É muito possível a gente ter uma vida religiosa na qual nós cremos fielmente de que nós conhecemos a Jesus e na verdade nós só temos uma pequena versão que o nosso próprio coração criou. Você consegue perceber como isso é perigoso para nós? Você consegue perceber como nós estamos em apuros, irmãos? Todos nós estamos em apuros. É como ser pego de calça curta. A expressão aí que os jovens não vão entender, né? Mas tudo bem. Isso mostra que eu estou ficando um pouco mais velho. Isso, né? Tudo bem. Mas a gente está em apuros, irmãos. Nós somos colocados em uma situação na qual nós precisamos ser analisados por Deus, na qual nós entramos num escrutínio, numa análise importante nesse momento, uma análise que vai definir não a nossa vida aqui, mas a nossa vida eterna. Essa pergunta, ela é uma pergunta importante, porque no nosso coração nós temos uma tendência a criar ídolos. Então pode existir um Jesus que é um ídolo para nós, mas que ele é apenas de pedra, de bronze, e ele não é real. Um Jesus no qual eu oro quando eu estou em apuros, mas que eu não tenho nenhum relacionamento. Um Jesus no qual eu me apego e falo graças a Deus, e Senhor me ajuda, e popularmente em qualquer conversa a pessoa fala que aconteceu alguma coisa, você fala, ai, graças a Deus, mas é um Deus, um Jesus da qual nós não nos relacionamos intimamente, nós não o conhecemos.
E isso é perigoso porque pode ser que a gente esteja anestesiado, pode ser que a gente esteja enganado, com os nossos olhos fechados, acreditando cegamente em uma religião que nós criamos. Então, antes de nós perguntarmos quem Jesus é, nessa manhã nós precisamos estabelecer quem Jesus não é. Nós precisamos começar dizendo, e eu quero começar dizendo aqui hoje, sobre quem Jesus não é, irmão. Nós precisamos desmistificar e expor quem Jesus não é. Porque o grande problema é que a fé da razão, a fé do Jesus que a gente cria, é uma fé canibal. É uma fé que nós ferimos as pessoas em nome de Deus. E nós nunca estamos errados, sempre o outro está errado. E eu nunca preciso pedir perdão, eu nunca preciso me desculpar de nada, e eu nunca preciso ser consertado de nada. Por quê? Porque Jesus está comigo. Então eu quero falar alguns pontos aqui, que talvez eu acredite, talvez você vai se identificar e vai dizer: cara, eu achava que Jesus era isso. E eu espero que a gente hoje consiga olhar para isso. Primeiro, quem Jesus não é, irmão? Jesus não é um amuleto para resolver problema. Amém? Jesus não é um amuleto para resolver problema. Jesus não é um amuleto, irmão, que eu tiro do bolso quando eu estou com um problema, faço uma precezinha e espero que tudo seja resolvido. Ari, mas eu oro e você não sabe. Deus faz as coisas, que bom, porque Ele é misericordioso. Não foi porque você foi lá e pediu, é porque Ele é bom. Só que a gente trata Jesus como um amuleto, que eu uso, é o meu pé de coelho da sorte. Você vai ver, eu preciso de um emprego? Power Rangers ativar. Não, agora eu preciso eu preciso casar. Preciso resolver esse problema, já estou velho, já estou aí numa fase que eu passei de casar, o que eu preciso fazer? Jesus! Você já viu, a pessoa até se quebranta mais, irmão, ela até se rende mais, ela faz jejum, ela faz campanha, ela ora de madrugada, ela faz isso, ela faz aquilo, aí ela recebe a bênção. Agora deixa eu voltar aqui para a minha vida normal. E aí quando a vida está normal, que eu não tenho problemas para resolver, eu não consigo me quebrantar igual, eu não consigo orar igual, eu não consigo jejuar. Afinal de contas, o meu problema já foi resolvido. Mas Jesus não veio para resolver os nossos problemas, Ele veio para mudar quem nós somos. Muitos só recorrem a Cristo quando está tudo dando errado, irmão. Que bom, né? Tem que recorrer mesmo. Mas não pode ser só isso. Jesus não pode ser o resolvedor de problemas, irmão. Ele é um pai que quer se relacionar com o filho. Ele é um amigo que quer ter intimidade conosco. Ele é um rei que quer que nós o servimos. Ele não está distante. A ideia de um Jesus distante, inalcançável, ela não é verdadeira. Ele está perto, na verdade Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Querem um Jesus que cure, prospere, resolva, abençoe, mas não um Senhor diante de quem seja necessário se render. A gente quer tudo que Jesus pode fazer. Quando precisa de cura, eu quero que Ele me cure. Quando eu preciso de prosperidade, eu quero que Ele me prospere. Mas eu não consigo vê-lo como um Senhor no qual eu devo me render. Então eu canto, eu me rendo a Ti, mas o meu coração não acredita nisso. Por isso é só uma canção. Por isso é só uma canção. Um dia nós estávamos num retiro de liderança da igreja. Eu só esqueci o nome da irmã Anderson, que estava lá, Ana Rita. E ela falou uma coisa muito interessante que eu já tinha ouvido. Nós somos hipócritas no louvor. Nós cantamos coisas que nós não acreditamos, que nós não praticamos.
que são muitas orações e canções muito perigosas. Por isso que muitas vezes nós cantamos na ceia, né, uma música que realmente, irmão, eu falei para o pessoal do louvor, falei assim, gente, nós temos um problema sério para cantar essa música. Como que a gente canta essa música sem se sentir um hipócrita? Como que eu canto, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz, se eu recebi perdão, mas eu não sei perdoar? Eu falei, gente, a gente tem um problema muito sério aqui. Então a gente olha para Jesus e não quer esse relacionamento. Nós não queremos um rei na qual eu tenho que me dobrar. Deus me livre me dobrar a Deus. Deus me livre. Ele tem que se dobrar a mim, brincadeira. Inconscientemente, às vezes a gente pensa assim. Ele tem que fazer a minha vontade. Que isso? Eu sou filho amado. Eu sou o filho favorito de Deus. Como assim ele não vai fazer a minha vontade? Pois é, irmão. Não vai. Porque seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Não tem lá, de vez em quando, a minha vontade, Senhor. Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele criou o universo. Ele tem o universo na palma da sua mão. Nós somos grãos de areia para Ele. Mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Mesmo assim Ele nos olha com dignidade como servos, nas quais muitas vezes nós não queremos ser. Então peraí, eu tenho que perdoar? Eu não quero, não. Esse Jesus que fala que eu tenho que perdoar, eu não quero. Esse Jesus que fala que eu tenho que abnegar, que eu tenho que abrir mão de quem eu sou, não. Esse Jesus não é o Jesus que eu creio. Esse Jesus não é. Jesus que eu tenho que ser uma pessoa generosa, tenho que pegar o meu dinheiro e poder ofertar na vida de alguém? Não, que isso? Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho que pensar em mim, afinal de contas, eu tenho filho, eu tenho contas para pagar, que isso? Esse Jesus aí é mentira. Não, Jesus que eu tenho que me render, Jesus que eu tenho que abrir mão de quem eu sou, renunciar as minhas opiniões. Irmão, como nós amamos as nossas opiniões. Eu não posso abrir mão das minhas opiniões. Eu não posso abrir mão de quem eu sou. Meu Deus, como eu vou abrir mão de quem eu sou? Não, esse Jesus eu não creio. Mas, se eu tiver um problema, eu pego meu pezinho de coelho, GG, e fala, resolve aí. A gente quer as mãos de Jesus, mas não os pés. Nós queremos os benefícios do reino, mas não queremos o rei. Isso é muito sério, irmão. Ari, isso acontece, irmão, se você não está se você está dentro de uma bolha aqui e você não vê isso acontecendo, glória a Deus pela sua vida, mas tome cuidado. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos cercados desse discurso, irmão. Estamos cercados desse discurso. Na internet, a gente vê um vídeo, de repente a gente vê esse discurso, a gente vê um Reels, a gente vê esse tipo de discurso. Nós nos acostumamos a ser discipulados por 30 segundos. Tem gente que fala que o devocional dela é o Reels que ela acompanha. Isso para mim é muito sério, não sei para você, para mim isso é muito sério. As pessoas hoje vão pregar, e o que elas fazem? ChatGPT, faz aí para mim, faz o estudo aí da semana para mim. Não. Pega a aula lá que me passaram na igreja, faz um resumo para mim aqui. Eu não quero ter que ter o trabalho de abrir a Bíblia. Não sei o que, irmão, eu não sou contra a tecnologia, ok? Eu uso, ok? São ferramentas. Você que usava a Barça aí, você sabe, né? Não se esconda. Você que usou a Barça, foi na biblioteca, pegou aquela enciclopédia gigante. Não se esconda, irmão. É a mesma coisa. Agora, nós não podemos substituir quem Jesus é. Nós não podemos substituir o que Ele nos pede por um Jesus que traz facilidade para a gente. Irmão, Jesus não traz facilidade para a gente. Não traz. Não, peraí. Não, irmão, não. Nós somos servos e temos que nos render a esse rei. Amém? Amém, irmão? Estão aqui comigo? Segundo, Jesus não é um coach motivacional. Jesus não é o Pablo Marçal que fica lá te dizendo que você é o que você determina. Não, irmão.
Há um Jesus moderno, bem moderninho, que existe apenas para aumentar a nossa autoestima. Você é amado, vai dar tudo certo, você é bom no que você faz, olha, você é merecedor. Olha só, presta atenção, tudo isso que está acontecendo, não se preocupe, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Você vai ver, você vai prosperar, você vai enriquecer nessa terra. Olha, você é merecedor. Você já ouviu isso, irmão? Esse vai ser o melhor ano da sua vida, irmão. Eu declaro, eu determino, eu profetizo que vai ser o melhor ano da sua vida. Só que às vezes não é. Às vezes é o ano de que você perde um parente. Às vezes é um ano de que o seu sonho que você tinha, ele se encontra em uma situação de impossibilidade. Jesus não veio fazer pessoas melhores, irmão. Jesus não veio fazer você ser alguém melhor. Não veio. Jesus veio ressuscitar os mortos. Ele veio ressuscitar quem estava morto. O que a palavra do Senhor fala? Vocês estavam destituídos da glória de Deus e mortos no pecado. A gente era um zumbi andando por aí sem propósito, até que Jesus nos encontrou e nos ressuscitou. Trouxe vida dentro de nós, uma vida que nós não encontrávamos. Quando eu encontrei Jesus, a primeira vez que eu tive o entendimento de o que Ele havia feito por mim, eu não podia escolher mais nada, irmão. Todas as vezes que eu pequei, que eu errei, todas as vezes que eu erro, que eu peco, eu não consigo compreender que amor é esse. Eu não consigo, muitas vezes eu falo, Deus, o Senhor está insistindo demais em mim. Está insistindo demais, Deus, olha, por quê? Porque Ele não veio fazer com que eu seja alguém melhor, Ele veio me transformar, Ele veio me ressuscitar, Ele veio te mudar, Ele veio pegar quem você era e se transformar numa nova criatura. Afinal de contas, as coisas velhas ficaram para trás. O velho homem precisa morrer. Precisa. E isso não é fácil, isso não é confortável, e isso não é uma coisa tão simples. A gente precisa abrir mão de quem nós somos, precisamos abrir mão do que queremos, precisamos abrir mão das coisas que nos afastam dele, sonhos que muitas vezes nós temos, mas que não fazem parte do propósito de Deus. Como que eu compreendo que um sonho que eu tenho desde criança não vai ser a vontade de Deus? Como que eu faço isso? Se eu não o conheço, eu vou dizer que ele é um tirano. Eu vou dizer que não, peraí, você havia feito promessas para mim, você havia dito que isso ia acontecer, e a gente chega diante de Deus cheio de razões e falamos, mas peraí, eu fiz, eu servi por muitos anos, eu dediquei a minha juventude, olha, eu estou há tantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo. A pergunta central é, diante do sacrifício de Cristo, o que essas coisas são? Diante do que Ele fez por mim e por você, isso não é nada. Não é nada. E isso, se nós não conhecemos Jesus, a gente vai ficar frustrado, vai falar, meu Deus, nada do que eu faça é o suficiente para Jesus. Não é, nunca vai ser, irmão. Nós não estamos numa corrida em ser aceitos por Jesus, porque Ele já nos aceitou na cruz. Eu sei que popularmente a gente fala, a pessoa aceitou Jesus, mas nós não aceitamos. Quem nos aceita é Ele. É Ele quem nos aceita, irmão. Nós não temos como aceitá-lo. Nós não temos como dizer, olha Deus, olha isso, não. Ele nos aceita, Ele nos aceitou na cruz. Não há nada mais. O véu foi rasgado. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham e encontrem descanso. Se você está sofrendo, se você está perecendo, se a sua vida é cheia de dores, de angústias, venha a água para você beber, venha a um lugar para você descansar. Mas Ele não vai te dizer que tudo vai dar certo, Ele não vai te dizer que todos os seus sonhos vão ser realizados, Ele não vai te dizer isso.
O terceiro é o Jesus que não é apenas um mestre moral. Preste atenção, irmão, não se distraia. Jesus não é apenas um mestre moral, irmão. Até muitos incrédulos admiram Jesus, você sabia disso? Você sabia que no Islã Jesus é considerado um grande profeta? Ele é considerado um profeta de Deus. Ele é considerado um grande homem no islamismo. Dentro do espiritismo, Jesus, ele é uma figura importantíssima, admirada. Dentro da academia histórica, as pessoas sabem que Jesus historicamente existiu e reconhecem ele como um grande homem, um homem que trouxe ensinamentos disruptivos. Muitas pessoas admiram, reconhecem a sua ética, a sua compaixão, os seus ensinamentos. Mas Jesus nunca deixou espaço apenas para ser um grande homem. Ele nunca deixou um espaço para ser apenas um grande homem. Ele não disse, eu mostro o caminho. Ele não apontou e disse, eu vou te mostrar o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E todo aquele que crer em mim viverá para sempre. Mas aquele que não crer perecerá para sempre. Isso está lá em João 14,6. Ele não veio apenas para moldar a nossa moralidade, dizer para nós o que é certo e o que é errado, dizer para nós o que é pecado ou não. A gente vive o tempo todo dizendo, né? Ai, mas isso é pecado, isso não é pecado. Se eu ouvir essa música é pecado, isso não é. Irmão, nós não podemos viver nessa rasidão. Não podemos, é só olhar para Jesus e sabemos o que é pecado ou não. Mas o que a gente busca? A gente busca uma aceitação. A gente busca uma validação. Peraí, será que esse pecadinho aqui que eu vou tentar buscar um homem aqui que diga para mim que não é? Nossa! Irmão, as escrituras deixam muito claras o que é do reino de Deus e o que não é. Como assim, Ari? Aquele que é nascido do Espírito vive pelo Espírito. Aquele que é nascido da carne vive pela carne. É muito bem definido isso. Então, pornografia é pecado. Pornografia é carne ou é espírito, irmão? Mentir, defraudar pessoas, difamar pessoas, agredir pessoas verbalmente, fofocar, falar mal de alguém, murmurar, reclamar de tudo, é espírito ou é carne? É carne, claramente é carne. Então, se nós vivemos pelo Espírito, nós nos movemos pelo Espírito. Então, Jesus, ele não é um mestre apenas moral, embora a Bíblia ela nos traga parâmetros morais que moldaram a sociedade na qual nós vivemos. Honrar pai e mãe, não veio um filósofo grego para dizer isso, irmão, é Bíblia. Não deve matar, não deve roubar. A regra moral da sociedade, ela foi moldada pelas Escrituras, principalmente o Ocidente. Agora, Jesus ele não veio só para isso. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. A vida em abundância é bom, né, Ari? Significa que eu vou ter, ó. Irmão, o que Paulo fala que é abundância? Ainda que eu morra, eu tenho lucro. Paulo preso está dizendo, eu passei por necessidades, eu passei por abonanças, eu tive frio, eu tive teto, fui apedrejado, fui picado por escorpião, mas para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Então Jesus ele não veio só para dizer para você o que é certo e o que é errado, irmão. Ele não veio para isso. Ele veio para que você viva eternamente com Ele. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é um reino que será estabelecido e regenerado. Você sabe por que é regenerado? Você sabe o que é regenerado?
Regenerado é uma nova criação. Quando uma célula, ela precisa ser regenerada, aquela célula, ela não está sendo reconstruída, ela é uma nova célula criada. Nós viveremos em um reino regenerados. Nós seremos regenerados, ou seja, irmão, sabe o pecado que nos persegue? Sabe o mal do nosso coração que tanto nos assola? Na eternidade ele não nos assolará mais. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá carência, não haverá abandono, não haverá solidão. Viveremos eternamente como fomos criados para viver. Isso não é sobre o que é certo e errado, isso é sobre o que realmente importa. Jesus não existe para servir os nossos projetos, irmão. Muitas vezes nós mesmos fazemos isso. Transformamos Jesus em um meio para alcançar o sonho. Mas Colossenses capítulo 1, versículo 16, destrói o nosso ego. Coloca para mim, Caio, por favor. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O Jesus do nosso ego nos diz o contrário. Todas as coisas foram criadas por meio dele, mas para mim. Todas as coisas que estão nele, no fim, eu tenho que ser o beneficiário. O agente final não é Cristo da glória. Muitas vezes somos nós. E aí quando a gente tem o orgulho quebrado por Cristo, nós dizemos que Ele não nos ama. Nós dizemos que Ele nos abandonou. Não, irmão, Ele não te abandonou. Ele só se apresentou para você de fato como Ele é. E às vezes é um choque mesmo, irmão. É um choque quando a gente encontra Jesus de verdade. E eu sempre falo isso, né? A pessoa que encontra Jesus de verdade, o Jesus verdadeiro, ela não consegue olhar para a vida passada. Ela não consegue olhar para quem ela era e flertar com quem ela era. Não consegue. Porque aquela vida não fazia sentido nenhum. Aquela pessoa não existe. Aquela pessoa deixou de existir. O papo de seja você mesmo, seja a melhor versão de você, não seja, irmão. Não seja você mesmo, não seja a melhor versão de você mesmo, porque a sua melhor versão é a pior. Tem uma frase que eu gosto muito, irmão, não sei se você já ouviu. Tudo que falam sobre você, não se preocupe, você é pior do que falam sobre você. Porque afinal de contas as pessoas não sabem quem você é quando ninguém está vendo. Então Jesus, Ele não veio para fomentar os nossos projetos, irmão. Essa ideia de que eu coloquei Jesus no centro e agora todos os meus sonhos, os meus projetos vão ser realizados, irmão. Ele não veio para isso. Ele não nos criou para fazer a nossa vontade, Ele nos criou para a sua glória. Nós somos instrumentos da glória de Deus. E aí é que tem um grande ponto de tensão também. Às vezes ser um instrumento para a glória de Deus não é o suficiente para nós. Não é o suficiente. Deus, você está me usando? Você está só me usando, Deus. O que eu sou para você? Eu sou só o meu dom? Eu sou só o meu talento? Eu sou só o que eu faço? Não, irmão. Esse pensamento é um pensamento de quem não conhece Jesus, porque nós não merecíamos os dons, não merecíamos o talento, não merecíamos o ar que nós respiramos. Nós éramos pessoas que estavam condenadas ao inferno, e Ele nos salvou, nos resgatou, não porque a gente fez algo, não porque a gente merecia. Ele fez isso porque Ele nos amou. Então se Ele fez isso por mim, por que eu quero botar o meu bedelinho lá e falar, faz a minha vontade? Como é que é, Deus? Quando é que o Senhor vai realizar os meus sonhos? Jesus, segura esse relógio. Depois de ouvir o
que os homens disseram ao seu respeito, ele faz duas perguntas. Lembra que eu falei no começo? Ele faz duas perguntas. O que os homens dizem para vocês que eu sou? Lembre-se, Jesus estava falando com discípulos. Jesus não estava falando ali com a multidão. Jesus não estava falando em um sermão. Jesus estava falando com aqueles que o conheciam intimamente. E essa distinção, ela é muito bem mostrada em uma pergunta e a outra. Imagine o seguinte: alguém chega para você e fala assim, deixa eu ver, perguntam para mim, Ari, quem é a Jane? Quem é a Jane? Agora, se alguém pergunta para mim, Ari, quem é a Jane para você? São duas perspectivas que são diferentes. A pergunta muitas vezes é quem Jesus é, e a gente vai dizer, morreu na cruz, né? Veio ao mundo, nasceu em Belém. Mas quem Jesus é na transformação que ele gerou dentro de você? Pera aí, irmão, aí é um pouco mais complexo. Aí vamos sentar para tomar um café, porque vai algumas horas aí para a gente conversar. E aí depois ele faz uma pergunta: e vocês, meus discípulos, que me conhecem, que dormem comigo, que comem na mesa comigo, que estão nas minhas angústias, que perecem junto comigo, que são apedrejados juntos comigo, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta é muito diferente também. Para os que não conheciam Jesus, ele era João Batista, que já havia morrido, era Elias, um grande profeta. Mas para os discípulos, você é o Cristo, o Filho de Deus. Tem diferença ou não tem, irmão? Tem diferença. A pergunta para nós hoje é se nós somos a multidão ou se nós somos os discípulos. A pergunta para nós é em que lugar da mesa de Jesus eu estou? Se eu estou do lado de fora da casa ou se eu estou à mesa com Ele? Porque eu posso ter uma ideia de um Jesus que eu estou ao lado de fora da casa e eu ouço Ele falar, mas estar à mesa com Ele, reclinar a cabeça no seu ombro, é diferente. É só para discípulos, é só para quem é íntimo. A eternidade não vai ser definida pela opinião da cultura sobre Jesus. A eternidade vai ser definida por quem Ele é. E eu quero encerrar respondendo essa pergunta hoje. Quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é o Deus que se revelou aos homens. Amém? Jesus é Deus, 100% Deus. Deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, veio em forma de homem e se revelou como Deus aos homens. O melhor livro, o melhor evangelho que mostra isso é o evangelho de João, que vai apresentar Jesus como um ser divino. João capítulo 1, verso 1. Abre aqui para mim, Caio, por favor. João capítulo 1, verso 1. Vamos lá. No princípio, vamos ler junto, irmão? 2, 3. No princípio. Todas as coisas. Sem Ele. Verso 4. Nele estava a vida, e esta e as trevas. Aleluia. Verso 6. Surgiu um homem chamado João, para testificar acerca da luz. Verso 8. Ele próprio
estava chegando ao mundo, aquele que estava no mundo, e o mundo, mas o mundo, 11, veio, contudo, filhos de Deus, 13, os quais, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, 14, aquele que viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O cristianismo, irmãos, é diferente de todas as religiões. E não tem essa, a minha religião, não, todas as outras são falsas. Ari, isso daí é intolerância religiosa, irmão. Que mané intolerância religiosa? Só há uma verdade, só há uma verdade. Homens morreram por isso, se for necessário morrer, para declarar que só há uma verdade, nós morreremos. Não é o homem tentando subir até Deus. A única vez que o homem tentou subir até Deus foi na Torre de Babel. Deu certo, irmão? Não deu. Foi maior confusão. A verdade é que é Deus descendo até o homem. Você tem ideia do que é isso? Nenhuma outra teologia, nenhuma outra vertente religiosa mostra um Deus descendo para servir um homem. Algumas mostram um Deus descendo para ser servido pelo homem, mas Ele veio para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Aqueles que eram seus não o receberam, mas nós fomos alcançados, nós nem queríamos, nós nem sabíamos, e Ele decidiu nos adotar. Jesus não é apenas alguém que está apontando para Deus, irmão. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus vê o Pai. Nele nós contemplamos a santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Cristo é Deus de rosto humano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus havia preparado para aqueles que o amam. Muitas vezes a gente pensa que é a bênção que está vindo. Estava sendo falado a respeito de Cristo. O próprio Deus não havia sido visto, mas se revela, se esvazia, para que eu e você pudéssemos dizer: somos filhos de Deus. Ari, filhos de Deus, nossa, que coisinha legal. Não, irmão, você não entendeu. Ele te chama de filho. Nós éramos ovelhas desgarrados do rebanho, e Ele nos chama para perto e diz: eu vim aqui para lavar os seus pés, mesmo que você me traia. Você está entendendo quem é Jesus? Segundo, Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Colossenses 1, verso 15 e 17. 15 a 17. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. Jesus não passou a existir em Belém. Belém é o lugar da sua encarnação, não a sua origem.
Antes do tempo existir, o Filho já existia. Antes das coisas serem criadas, Ele já era. Todas as vezes que falarem para você, Deus não existe, você fala assim, você tem razão. Para existir precisa que algo seja criado. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Então Deus não existe, Deus é. Amém? Não precisa botar os ateuzinhos chatos para correr de perto de você. Agora, as galáxias foram criadas por Ele. Os anjos foram criados por Ele. Você e eu fomos criados por Ele. E Paulo vai além. Paulo, não satisfeito, ele vai além. Ele não apenas criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. O universo continua existindo porque Cristo o sustenta. Por causa da sua soberania, por causa da sua vontade. O coração aqui dentro de mim e de você bate porque Cristo nos sustenta. Nós somos absolutamente frágeis. Nossa vida, ela pode se extinguir em 1 segundo. O ar pode acabar e tudo o que nós sonhamos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós planejamos pode acabar. Mas nós ainda estamos de pé porque Cristo está nos sustentando. Então, se Ele é quem me sustenta, eu não posso reclamar, eu não posso murmurar, eu não posso dar ordens para Ele, porque Ele é o Senhor, não eu. Ele é o Senhor sobre a minha vida. Nenhuma justificativa que nós dermos, nenhuma desculpa que nós dermos, nenhum motivo que nós dermos poderá nos tornar desculpáveis. Não tem nenhuma, irmão, nada. Ele é quem tem nos sustentado. E muitas vezes nós esquecemos disso e ficamos pedindo coisas periféricas para Deus, coisas da qual nós dependemos da vontade dEle para que aconteça ou não. E gastamos pouco tempo em conhecer a sua vontade, em conhecer quem Ele é, conhecer os mistérios que Ele tem reservado para nós. Gastamos pouco tempo nisso, irmãos. Pouco tempo. Ler as Escrituras é difícil, é custoso. Eu preciso ter agenda para isso. Não, mas ninguém entende a minha vida. Você não sabe como é a minha vida. Você não sabe, se tem muita coisa, irmão, que está te roubando, está fazendo você não ter tempo com Deus, saiba, você está sendo roubado pelo diabo. Ai não, mas foi Deus que me deu esses 2 empregos. Foi Deus que me deu esses 3 empregos. Não foi, foi o Jesus que você criou. Foi o Jesus que você criou. Ari, você não sabe da minha realidade. Amém, irmão, eu posso não saber a sua realidade, mas de uma coisa eu sei: se algo nos afasta do Senhor, não veio do Senhor. Vamos parar de tratar a nossa vontade como a vontade de Deus. Não, eu preciso. Quem precisa de mais dinheiro somos nós, não é Deus. Deus não precisa que você tenha mais dinheiro, Ele precisa que você tenha mais tempo com Ele. Mais tempo com Ele. Como você vai conhecer alguém do qual você não se relaciona? Nada está fora do controle das suas mãos. Nada. Em terceiro lugar, Jesus é o servo sofredor e o salvador dos pecadores. Filipenses capítulo 2, verso 6. Abre para mim, Caio, por favor. Ei, Jesus. Embora sendo Deus, pode pôr na NVT, Caio, por favor. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como homem. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio com um propósito muito claro: era necessário que ele morresse para que eu e você pudéssemos viver. Ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote completo. Hebreus vai falar sobre isso. O
o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, o sacrifício perfeito já foi feito. Nós não estamos fazendo sacrifício nenhum. Eu falei há um tempo atrás, e eu vou falar sobre isso um outro dia, sobre a diferença entre sacrifício e obediência. Você acha que Abraão, quando ele foi entregar Isaac, ele sacrificou ou ele obedeceu, irmão? Ele fez os dois. Mas no final das contas, o coração de Abraão era obediência. Era obediência. Agora, Jesus, ele veio por sacrifício e obediência. Sacrifício da sua vida humana, mas por obediência. Ele fez isso por quê? Porque a vontade do Pai era essa. No Getsemane, qual é a expressão de Jesus? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele morre para que eu e você pudéssemos viver. Ele entrou em sua criação, se tornou servo, o rei se tornou servo, o santo carregou os pecados dos pecadores. Então a cruz não foi um acidente, foi o plano eterno do amor de Deus. Quando a gente olha para a cruz, nós vemos a gravidade do nosso pecado, mas também vemos a santidade de Deus. A gente olha para a cruz e a gente vê a justiça divina, mas também a profundidade do amor do Pai. Jesus não veio apenas, gente, nos ensinar o caminho, ele veio ser o caminho. E tem uma diferença. Imagina que você está perdido numa selva, está perdido aí numa trilha. Selva é mais irreal, né? Mas você que faz uma trilhazinha aí já fez, imagina se perde. Você encontra um guia e ele fala para você, vai pela direita, pela esquerda, você entra naquela árvore ali que parece um pouquinho mais torta, aí você vai, sobe e tal. Qual é a chance de você se perder de novo, irmão? É grande. Mas e se o guia for com você? E se o guia for com você? Qual é a chance de você se perder? É exatamente o que Jesus fez. Ele não veio para nos dizer, esse é o caminho. Ele veio nos mostrar e dizer, eu sou o caminho, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele não é um Deus distante que disse, vai por ali, vai por aqui, segue esse caminho, vai para lá. Não, ele disse, venha a mim que sou o caminho, porque eu vou te mostrar o Pai. Ninguém tem acesso ao Pai se não for por meio de Cristo. Ele é o caminho, ele é a ponte. Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele é o intercessor diante de Deus. E por isso temos paz com Deus por meio do seu sangue. Muita gente fala assim, do que Deus nos salvou, do que Cristo nos resgatou. A gente vai falar o quê? Do inferno. É ou não é? Mas não foi, irmão. Nós fomos resgatados e salvos da ira de Deus. Nós fomos resgatados da ira de Deus. Deus está virado com a humanidade. E por causa de Cristo hoje nós temos paz com Deus, por meio do seu sangue. Ele fez isso por nós. Nós não éramos capazes de fazer isso, mas Ele fez isso por nós. Eu comecei esse culto dizendo que nós temos que ter ações de graças, irmãos, porque essa é a realidade. Todas as vezes que nós acordamos, devemos dizer, obrigado, Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer ao abrir os nossos olhos é dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por me amar. Muito obrigado por fazer algo que eu jamais conseguiria fazer. Ele não veio só dar exemplos, Ele veio entregar a sua vida de forma prática, pelo resgate de muitos. E quarto e último lugar, Jesus é o Senhor ressuscitado e exaltado. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é aquele que ressuscitou, porque a cruz não foi o fim, irmão, a cruz foi o começo. A cruz não foi o fim das coisas, a pedra foi removida, a morte foi vencida, o túmulo está vazio. Jesus vive, reina, governa, intercede e um dia voltará para nos levar para viver eternamente com Ele. A história não está caminhando, irmãos, para um fim onde é caos. Ela caminha para o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. A imagem que muitas vezes nós aprendemos na nossa vida é que no fim dos tempos seria caos, bombas, guerras. Tudo isso antecede, irmão, no dia que de sobre as nuvens Ele vier, o dia que todo olho olhar para o céu e ver Jesus Cristo vindo como um trovão em meio à humanidade, toda língua irá confessar que Ele é o Senhor. Ah, irmão, e quando esse dia vier, eu estou acabando, irmão, mas eu não quero interromper isso aqui, a gente está no finalzinho. Você me dá mais 5 minutinhos, nada mais que isso. Alguns vão confessá-lo com alegria, outros o confessarão com terror, mas todos irão confessá-lo. Todos estarão diante de Cristo no grande dia. Os crentes, os incrédulos estarão diante dele, porque Jesus não é um personagem da história, Ele é o Deus vivo. Jesus não é um personagem que te contava uma historinha. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Ele é o Senhor da história. Quem escreveu a história em nós como cartas vivas foi Ele. Ele. Ari, mas a minha vida foi uma droga até hoje. Só perseguição, só problema, só doença. Ele está escrevendo em você para a glória dEle. Para a glória dEle. Ele é o Senhor da história. Ele escreveu. E a palavra do Senhor nos diz: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Eis que o tempo está próximo, irmão. O tempo da vinda de Cristo está próximo. E no final da nossa vida, a pergunta mais importante não é quem sou eu. A pergunta mais importante não é quem sou eu, qual é o meu propósito, ou como posso ser feliz. A pergunta mais importante da nossa vida é quem Jesus é. A gente fica, quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que eu preciso fazer para ser feliz? Mas a pergunta mais importante é quem aquele que me criou, o Senhor soberano sobre todas as coisas, quem Ele é. Porque veja, Ele não está distante para que a gente saiba, Ele está perto, Ele está dentro de nós, e Ele nos chama para que a gente esteja à mesa com Ele, e aprenda dEle, e o conheça em espírito e em verdade. Vamos nos colocar de pé. Dessa resposta a essa pergunta de quem é Jesus depende a eternidade. Talvez a gente muitos conhecem Jesus criado pela cultura, construído pela cultura. Talvez outros conheçam um Jesus moldado pelos próprios desejos. Talvez alguns conheçam apenas o Jesus das músicas. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas. Talvez a gente conheça Jesus dos cultos, da tradição. Mas Jesus continua fazendo a mesma pergunta que Ele fez lá em Cesareia de Filipe.
E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, para encerrar, o cristianismo não é uma filosofia. Não é uma mera filosofia, como Paulo vai dizer. Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador, Ele é o Cordeiro que foi morto, Ele é o Salvador dos pecadores, Ele é o Rei ressuscitado e Ele é o Senhor do universo. Qualquer coisa que nós pensávamos a respeito de Cristo além disso é falso. O maior milagre é que nós podemos o conhecer. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Ore assim comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a igreja, fica na paz.